No último programa, a Aline fez a limpa no carrinho de compras e o exagero perdeu seu lugar na despensa. Eu vou ser legal. Vamos escolher um desses daqui. Agora, chegou a hora da nossa nutricionista dar pitaco nas receitas. Pra mim faltou um pouquinho de açúcar. E ela vai atirar o doce da boca dos grandinhos e botar mais lenha nessa fogueira. Eu decidi então ir fazermos uma intervenção com o Paulo, que é um dos integrantes que mais me preocupa. Ela só não contava com uma concorrente desleal, a bebida. Decidimos então ir para casa para encontrá-lo. No meio do caminho, a gente encontra ele na sua atividade de rotina, aqui com os amigos próximos num bar, tomando uma cervejinha, como é de hábito. Vamos continuar indo para a casa da família, a gente encontra algum outro integrante por lá e com certeza faz uma nova intervenção, porque eles também precisam. Nada de chorar as pitangas. É agora que o plano B entra em ação. Bom, então, Adelita, hoje a gente resolveu fazer um dia da fruta aqui na sua casa. Porque dentro de todas as entrevistas que eu vi falando do hábito alimentar, um dos alimentos que eu mais senti falta foi a fruta. A Daniele realmente falou que não gosta muito de fruta, que ela acha sem graça. A Daniele, entre fruta, verdura e legume, o que ela menos come é a fruta. O Paulo Vitor não come frutas. Isso. Considerando o colesterol alto e triglicérides do Paulo, a gente poderia introduzir mais fibras na alimentação, então colocar mais frutas que são ricas em fibras e que tem muita vitamina e mineral. Ok? Ok. Então a gente vai começar fazendo uma torta à base de frutas, que eu vou explicar um pouquinho dos ingredientes para você. Minha ideia era de aumentar o estímulo do consumo desses alimentos, fazendo um teste de cabra cega, para que eles percebessem que a fruta não é algo ruim, que você pode comer no seu dia a dia em preparações diversas que vão além de suco ou na forma natural do consumo da fruta. Mas essa ideia meio que falhou, porque a gente não tem muita privacidade dentro da casa. As duas filhas da Adelita estão desempregadas, então elas circulam o tempo inteiro pela casa, as crianças a mesma coisa. Então a gente não tinha muito como esconder o que a gente estava preparando. Ô, Aline, hoje você acordou com o pé esquerdo. Então eu decidi mudar a estratégia e abrir o jogo para eles de que a gente estava fazendo um dia da fruta. Então, mão na massa. A gente vai usar então a ricota, que é um alimento rico em cálcio, que ajuda muito a reduzir os riscos de osteoporose, principalmente nas mulheres. Nós vamos usar também uma margarina livre de gordura trans, que é aquela gordura que pode ser prejudicial para o nosso coração e aumentar o colesterol. A gente vai usar um pouquinho de farinha de trigo. Isso daqui, diferente, é fibra de maracujá. E ao invés da gente usar o açúcar refinado, eu optei por trazer aqui para vocês o açúcar mascavo. Anotou a receita? A gente vai começar então colocando a ricota, adicionando as farinhas. E aí aos poucos a gente vai adicionando também a colheradas a margarina livre de gordura trans. Ela tá nessa consistência porque eu nunca uso para fazer torta, esse tipo de coisa, eu nunca uso a margarina na consistência mais dura, porque ela é mais difícil de incorporar a massa. Então eu uso sempre em temperatura ambiente, não quente nem fria. Tá aí a dica. A gente já pode adicionar o açúcar mascavo, que é uma colher de sopa, e uma pitadinha do fermento em pó. Não precisa ser muito, a gente não quer que essa massa cresça. É uma massa de torta, massa de torta não precisa crescer, tá? A gente vai usar como recheio a polpa do maracujá. Depois é só a gente colocar o nosso recheio por cima, levar pra geladeira e nossa torta tá mais do que pronta. Só maracujá? E o leite condensado? Não entra no doce? Eu sempre quis compensá-las com comida, com coisas gostosas, com muita pizza, com muita lasanha, com sorvete. Cada coisa, cada lançamento eu ficava louca vendo essas coisas já prontas, esses sanduíches que você já põe ali. Tudo eu comprava para elas. E deu no que deu, Adelita. Mas ainda dá tempo de colocar ordem na casa. Eu coloquei aqui no fogão, já para cozinhar, a casca do maracujá, que eu removi a polpa. E o resultado é esse aqui. Olha aquela parte branca que é mais dura, que eu comentei com você. Olha a consistência de gelatina que ela tem. Fica completamente maleável quando a gente ferve. Colocar isso daqui na água, esperar, depois que começar a pegar ponto de fervura, que o maracujá já estiver lá dentro, mais ou menos uns 10, 15 minutos, ela já começa a ficar nessa consistência maleável. Olha só. Tá vendo? Tô vendo. Com umas casquinhas a gente tira depois, não tem problema. Mas com uma colher a gente consegue já remover a polpa.
do maracujá. E isso é bom pra quê, Aline? Isso daqui, na realidade, é em função de uma fibra que existe na entrecasca do maracujá, olha, que é chamada de pectina. É uma fibra que a gente chama de fibra solúvel, porque ela se dissolve facilmente em água. E ela tem essa consistência gelatinosa. Então, no nosso estômago, ela cria essa consistência de gelatina também. Então, ela é como se ela fizesse inflasse dentro do estômago. E fica com essa consistência de gelatina. Então, a gente tem uma sensação de saciedade muito maior quando a gente come. Então, você come menos porque ela te sacia mais. Entendi. E agora? Não, na realidade, então, o que a gente vai fazer aqui é picar. A gente vai colocar a tábua, vai picar a entrecasca do maracujá, vai misturar um pouco da polpa, o açúcar mascavo e a gente vai bater com um pouquinho de água, isso, filtrada, no liquidificador. Tá? Como se fosse realmente o início de uma geleia. Então, olha só, esse daqui é o recheio da nossa torta. A gente vai colocar esse praticamente beijinho na base da torta, a gente vai deixar ele resfriar. Conforme ela for esfriando, ela vai endurecendo, tá? Então a gente nunca vai colocar o recheio na massa quente ou a massa fria com o recheio quente, porque a massa encrua. Gostosa, vitaminada, com saúde para dar e vender. Todo dia é dia de feira. Banana, laranja, maçã, morango. Nessa receita, quem leva melhor é a sua saúde. O vermelho é antioxidante. Já o laranja é bom para o sistema imunológico e não tem nada de fruta proibida. Ao gosto do freguês, ela combina com almoço, sobremesa, intervalo das refeições. Lembre-se só de não desperdiçar nada. Na casca tem muita fibra e vitamina. Olha só, a gente tem aqui, acabamos de tirar do coco. E eu tenho aqui algumas uvas vermelhas, que pode ser a uva que você desejar. Até se você quiser fazer com uva verde, não tem problema. A cara tá boa, mas passa no teste do sabor? A Adelita, a Daniele, a Manuele e a Babi experimentaram as preparações que a gente fez pro Dia da Fruta. Eu queria que toda a família estivesse presente, principalmente o Paulo Vitor e o Paulo, mas infelizmente eles não estavam em casa nesse momento, então a gente só fez com as meninas da casa mesmo. A raspinha de limão, né, dá um gostinho diferenciado. Gostei muito. Que bom, que bom. Dá pra sair do comum, então, quando a gente vai comer uma fruta assim na sua forma natural, não é? Eu poderia ter colocado aqui canela. A canela já ajuda a melhorar um pouco mais a doçura dos alimentos, dá um toque diferente, eu não deixo de comer a fruta natural. Se eu quisesse, por exemplo, cozinhar, eu poderia colocar esse abacaxi na grelha e colocar a canela, não é? Eu achei a resposta bastante sincera de todas elas. A gente começou pelo abacaxi. Eu senti que elas perceberam que o abacaxi estava um pouquinho azedo, mas concordaram que a apresentação do prato é um estímulo para que se consuma o abacaxi como uma forma diferente de sobremesa. Muito bom. Em seguida, elas experimentaram o suco de água de coco com uvas vermelhas. E aí, Babi, foi ou não foi aprovado? Tá gostoso. É, você achou? Gostei. Você gosta de água de coco? Eu detesto água de coco. Você detesta água de coco? Mas com o suco ficou bom. Pelo menos. Mesmo? Ai, que bom. E vocês, meninas, o que vocês acharam? Pra mim faltou um pouquinho de açúcar, mas tá gostoso. Aqui em casa a gente faz muito uso do açúcar. Todo mundo gosta muito de açúcar. Mas você acha que pode ser o costume de consumir com açúcar? Ou você O não... costume que você... eu tenho de exagerar no açúcar. Você acha? A gente estava sem açúcar porque não tinha açúcar. Você consegue sentir doce no suco ou não? Consigo. Não tá totalmente, né? Tá docinho, mas eu gostaria com um pouquinho mais de açúcar. O que você achou, Dani? Eu achei que por não ter tanto açúcar como o de costume, consegui sentir um pouco melhor o sabor da fruta mesmo, né? E, assim, tanto que dá para distinguir o da água de coco e o da uva. Assim, eu achei diferente. Agora, o prato principal. E a última preparação que a gente ofereceu foi a torta de frutas com o beijinho de maracujá e a manga. E mais uma vez a retórica foi essa, de que poderia colocar um pouco mais de açúcar na preparação. O que você está sentindo, Adelita?
É, novamente, uma mistura, né, de frutas, né? Tô sentindo uma massa diferente, né, que eu já nunca comi. E o que você achou da massa? É uma massa boa, é uma massa que não é uma coisa carregada, pesada. Você achou? Achei. E vocês, meninas, o que vocês acharam em questão de sabor, de doçura? Vocês acham que é uma sobremesa legal? Aqui faltou açúcar. Você acha que faltou açúcar? Vai ser um pouquinho mais doce, mas tá uma delícia. Eu achei que a manga e a massa ficou muito bom. Ficou a manga que dá bastante doce e a massa tá suave. Eu gostei. Achei gostoso. E o beijinho? O que você achou? Achei bom, azedinho. Você acha que o doce da manga com o azedo do beijinho combinam? Ficou uma combinação legal, o maracujá com a manga, né? Essa torta, na realidade, é uma massa básica. Tanto é que esta massa você pode utilizar para uma preparação salgada como para uma preparação doce. Não, a massa é perfeita. Tá? Indiferente. Então, de repente, eu quero fazer uma empada, essa massa pode servir como massa de empada. Eu quero fazer uma torta salgada, essa massa serve para uma torta salgada. A Manuele, que dizia que não gostava de frutas e que não gostava de maracujá, comeu a torta inteira, comeu o beijinho de maracujá e quem sabe, com muita esperança, a gente não consegue substituir aí tanta frequência de brigadeiro por pelo menos um beijinho de maracujá sem leite condensado. Elas fizeram o maior doce, mas rasparam o prato. E aí, Aline, qual o veredito? Eu gostei muito da experiência, do desafio, que acredito que tenha sido até maior para mim do que para elas, porque o papel delas era de experimentar e o meu era de fazer com que elas percebessem o gosto dos alimentos e que gostassem daquela forma. Então eu acho que foi uma experiência super válida e eu espero que tenha direcionado um pouco, a partir de agora, o hábito alimentar delas. Se o beijinho de fruta vai mesmo desbancar o brigadeiro, ninguém tem certeza. Mas no próximo bloco, o caldo vai azedar. Hoje é o terceiro dia que eu tento falar com o Paulo. Mais uma vez ele tá no bar. A Aline cansou de ficar no banho-maria e a cozinha virou palco para outra conversa. Eu entendo que o Paulo Vitor tenha passado pela separação dos pais e que isso possa gerar um trauma, mas até quando vai se carregar esse trauma? E vem chumbo grosso por aí. No último bloco, a Aline juntou a fome com a vontade de comer e foi direto ao calcanhar de Aquiles da família, a sobremesa. Uma combinação legal, o maracujá com a manga, né? Mas essa foi mamão com açúcar. Eu quero é ver quem convence o Paulo a desgrudar do copo de cerveja para dar as caras no programa. Nesse angu tem caroço. E se a família não entrar nos eixos, a bandeira branca vai sair do forno. Chegou um momento que eu olhei pra eles e falei, olha, se não é do interesse de vocês, é simples de resolver. Eu pego as minhas coisas e eu vou embora. Eu aproveitei que eu já estava com os exames do Paulo em mãos e resolvi procurar o Dr. Rodrigo, que é da Associação de Reumatologia aqui de Brasília, para pegar algumas outras orientações a respeito da minha conduta alimentar, porque eu já tinha pego algumas orientações com o cardiologista e senti que eu também precisava ter essas orientações com base na questão reumatológica, né? Com base no nível de ácido úrico que o Paulo tem. Os alimentos que devem ser evitados são principalmente os alimentos muito ricos em purinas. São eles polvo, lula, mexilhões, fígado, moela, intestino de animal, bovino, suíno. Que o Paulo anda fazendo tudo ao contrário, a gente já sabe. Normalmente o meu café pela manhã eu gosto, é meio pesado, ovo, salsicha, linguiça, esse negócio bem pesado no meu café da manhã. O álcool, sabidamente, é um dos precipitadores de crises de gota, né? Cerveja, tomo muita cerveja. Final de semana, às 10. Diminuindo o sedentarismo, você já diminui um risco a mais cardiovascular. Foi aconselhado pelo médico não praticar futebol, mas caminhar. Ao invés disso, eu pratico sinuca. Eu percebi que, na realidade, o problema da família vai muito além da questão alimentar, né? O problema deles é muito mais comportamental, o que acaba direcionando o hábito alimentar da família. Nessa história, todo mundo tem culpa no cartório.
com base nisso, eu resolvi procurar uma psicóloga, pedir algumas orientações. Bom, Kelly, primeiramente, muito obrigada por me receber assim, tão de repente. Eu fiz um breve resumo para a psicóloga sobre o comportamento da família e ela me deu algumas orientações que eu considerei muito importantes. Ela me falou sobre limites, colocar limites para essa família, estabelecer um líder, alguém que realmente possa direcionar essa família, porque isso não existe ali dentro e é isso que ela coloca como resultado da falta de estrutura familiar. Eles vão precisar se organizarem dentro de como uma família de verdade, estabelecer os papéis, estabelecer responsabilidade, estabelecer uma rotina e acima de tudo, estabelecer um compromisso. Ela pediu para eu ser bastante enfática com eles quando eu falar sobre a minha frustração como nutricionista, em perceber que não há o interesse da família como se foi demonstrado antes da nossa equipe chegar. E de ser dura com o Paulo também, perguntar para ele qual é o exemplo que ele dá enquanto figura masculina dentro daquela casa. Trabalhar isso vai ser bem complicado, sabe? Isso é um outro fato, assim, mostra o desinteresse dele por essa família. Então, assim, talvez ele já tenha percebido que as coisas estejam bem caóticas e ele tá lá vivendo um mundinho dele à parte, que é um quarto dele à parte, a caverna dele à parte, tudo à parte, e ele se distancia disso e deixa que as outras pessoas resolvam. Quando nós fizemos o exame de sangue, ele imprimiu a via e ele olhou pra mim e falou assim: olha aqui meu atestado de óbito. Ele acha bonitinho, ele acha engraçado, ele tá desqualificando isso. E o neto tem copiado o avô direitinho. Na briga pelo troféu Osso Duro de Roer, o Paulo Vitor deixa muito adulto no chinelo. É interessante assim, que isso aconteceu há 8 anos atrás, ele era novinho, e isso é se mantido até hoje. Ou seja, quem é que está reforçando a separação? Foi a separação que aconteceu ou essa família que fica lembrando o tempo todo o tadinho? O Paulo Vitor é uma criança normal e que ele não precisa ser uma criança frustrada em função de um divórcio para sempre. Não adianta correr, Sofia. Vai sobrar para você também. Então ela age dessa situação do jeito meio que instintivo. Então tá funcionando, eu quero refrigerante, então vou querer refrigerante, eu sempre tive. E ela vai sofrer legitimamente. Então não é um sofrimento falso, porque não, ela sofre de verdade, porque eu sempre tive o refrigerante quando eu bati o pé e eu gritei, por que eu não vou ter agora? E eu tô bastante preocupada com a forma como a psicóloga me orientou a conversar com eles, porque ela pediu para que eu fosse bastante dura. E não é uma forma que eu tô acostumada a lidar com as pessoas, com os pacientes, enfim. E eu acho que vai ser tão difícil para eles ouvirem quanto para eu falar. Pelo visto, a Aline vai trocar os ingredientes dessa receita para tentar conquistar o estômago e o coração dos Rodrigues. Bom, gente, o motivo pelo qual eu quis conversar com vocês, assim, sós, é porque eu queria, acima de qualquer coisa, saber o que vocês acham desse programa, o que vocês acham que esse programa propicia, como foi abordado para vocês, como seria o programa. É impressionante que enquanto eu falava e comentava com eles sobre a falta de interesse, todo mundo ficava cabisbaixo. Ninguém olhava pra mim. Talvez, eu não sei se nós não estejamos assim ainda bem, né? Talvez não estejamos colaborando muito, não sei. Então, quer dizer, existe a consciência de que eles não estão sendo participativos. Eu me sinto até um pouco frustrada de estar aqui e de querer passar todas as orientações e eu não vejo o interesse de perguntar, olha, mas eu faço assim, será que tá errado? Será que tá certo? O que eu posso fazer nesse sentido? E coloquei que eles precisavam perguntar mais as coisas, porque eu tava questionando qual era o meu papel enquanto nutricionista dentro daquela casa. Você pode achar que não foi nada, que já não foi uma atitude minha em levar a salada pro trabalho. Eu nunca fiz isso. Eu já levei comida, assim, arroz, feijão, macarrão, carne e outras coisas. Salada, imagina, eu vou levar. Pode ir lá, depois você volta. Enquanto eu estava tendo essa conversa, o Paulo levantou por volta de 3 vezes da mesa, porque estava se sentindo ainda indisposto em função da bebida. Paulo, não dá pra gente ficar sem conversar com você. A gente tem um exame aqui que mostra o seu colesterol total, o seu HDL, que é o seu colesterol bom, o seu triglicérides, o seu ácido úrico.
Vamos dar uma olhada nesse exame. O seu colesterol de 5 meses para cá bom abaixou consideravelmente de 53 para 42. O seu triglicérides de 5 meses para cá dobrou de 500, sendo que o limite é de 200 a 499. O seu triglicérides está 1151. De olhar bem nos olhos dele e falar realmente qual é o exemplo que você dá para os seus filhos, para os seus netos, e qual é a motivação de vida que você tem. A visão masculina da casa é você. A visão de pai, a visão de referência. É o que o seu neto vê. Você não se preocupa com isso? Preocupo, com certeza. Eu acho que surtiu um efeito, porque ele olhou para os exames, olhou para mim e falou assim, eu tenho que mudar. E Paulo, você precisa mudar seriamente os seus hábitos. Certeza. Seriamente os seus hábitos. Eu não estou falando isso para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque isso daqui, de acordo com o cardiologista, ele foi extremamente enfático quando ele disse isso, chama-se síndrome metabólica. É uma associação de hipertensão, de colesterol, de triglicérides, de circunferência de cintura, que é essa barriguinha aqui. E tudo isso, esses fatores isolados, podem causar risco de doença no coração. Esses fatores associados, como é o caso, potencializam um infarto, uma aterosclerose, que é uma inflamação das artérias, das veias. Obesidade, pressão alta, muito colesterol ruim, ácido úrico e triglicérides nas alturas. Se essa quadrilha toda se junta, é hora de ligar o botão de emergência. A síndrome metabólica, ou síndrome X, atua na surdina. O estrago fica pelo caminho. Diabetes, infarto, derrame, tudo isso sem dar aviso prévio. Para escapar da linha de frente, só com alimentação balanceada não chega pra lá na preguiça. E sinuca não vale, hein, Paulo? Infelizmente a Daniele não estava, eu gostaria que ela estivesse presente, mas ela tinha ido a uma festa. Ela era uma das pessoas com quem eu mais gostaria de ter conversado para falar um pouco sobre o Paulo Vitor. Ele tem tido assim, muito problema estomacal. De 10 em 10 dias a boca dele estoura, um monte de afta. Eu levo ao pediatra e a questão é alimentar. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei que a família toda precisa ter pulso com ele. Eu entendo que o Paulo Vitor tenha passado pela separação dos pais e que isso possa gerar um trauma, mas até quando vai se carregar esse trauma? Até quando vai se compensar isso com um pacotinho de salgadinho, com bolacha recheada, dando comida na boca, fazendo o que ele quer? Coitado do menino. Ele não é um coitado, ele é uma criança saudável, feliz. E quando ele não quer uma coisa, ele fala, não quero, Daniel, ele faz lá, prepara todo um negócio. Não, de repente, ó, Vitor, você quer tal coisa? Quer pão de queijo? Ele tem fases. Aí tem fase que ele come pão de queijo e tem fase que ele não come mais. Se você vir trazer o pão de queijo, ele olha assim, não quer. É, Paulo Vitor não é um garoto fácil, mas a verdade é que a família inteira tá no sal. Paulo, tem interesse da sua parte? Tem, sim. Tem. Olha pra mim. Sério mesmo, tem. Eu posso fazer uma atividade com você? Pode. A gente pode fazer uma atividade em conjunto? Podemos. Então, gente, obrigada de coração por terem ouvido isso. Eu sei que não é fácil. Vamos ver a partir de amanhã se a gente vai ter algum resultado com base em tudo isso. Eu espero que sim. Com o susto, será que esse chove não molha vai ter fim? No próximo episódio, a conversa volta para a boca do fogão e as meninas da casa vão ter que ralar junto com a Aline. Para tudo tem uma primeira vez, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha só quem resolveu aparecer. Será que a bronca surtiu efeito? Tá bom? Pode colocar tudo. A receita desse milagre você confere por aqui. Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.sesi.org.br. Lá você encontra mais receitas de dar água na boca.